Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Evangelho conforme escreveu Marcos, em seu 7º capítulo, capítulo 7. Então estaremos lendo aí o trecho do verso 1 ao verso 23. Marcos 7, 1 a 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. E interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: O que sai do homem, isto é, o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, adoramos e bendizemos o teu bendito nome. Agradecemos, ó Pai, mais uma vez, podemos estar em tua casa, ouvir a tua palavra, analisar a tua palavra,
nos dobrarmos perante a tua verdade, para sermos por ela ensinados. Abre, ó Deus, nosso coração. Abre os olhos de nosso coração para que creiamos na tua palavra, para que confiemos na tua verdade e não fiquemos discutindo com o Senhor. Muda, ó Deus, o nosso coração. Nos transforma, Deus, nos ajuda nessa noite, pois a tua palavra é santa, o Senhor é santo e nós somos pecadores. Nos ajuda, nos auxilia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Liberar um pouquinho de espaço aqui no púlpito. Eu não sei se os irmãos lembram, mas há 20 anos atrás, quando a gente começa a falar 20 anos atrás, a gente começa a pensar, você está ficando velho, né? Mas há 20 anos atrás, os irmãos aí mais velhos aí, vão lembrar aí, os irmãos da minha idade vão lembrar também, eu, no caso, eu não sou velho, mas eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade, passava um quadro no Fantástico, chamado Retrato Falado. Não sei se vocês lembram. Fez muito sucesso na época. E o Retrato Falado era um quadro da comediante Denise Fraga. Ele foi iniciado em maio de 2000. E ele contava histórias das pessoas. As pessoas mandavam e-mails, mandavam cartas. E a Denise Fraga, ela fazia encenações daquelas histórias, muitas delas engraçadas, de vida, histórias reais. Histórias como, por exemplo, de uma mulher que conheceu o amor da sua vida e coisas semelhantes. Enfim, era um quadro para distrair as pessoas no seu domingo à noite. E quando nós pensamos nesse termo retrato falado, nós pensamos também no termo lá da criminalística, da ciência, né, dos crimes, que a polícia define como algo que seja uma representação de uma pessoa por meio de uma imagem, segundo a abstrata descrição de seus aspectos físicos gerais, específicos e características distintivas. Então, os irmãos sabem que o retrato falado era quando a vítima chegava lá na polícia e falava lá os traços da pessoa. E tinha lá geralmente um desenhista, né, um técnico, que com muita perspicácia, muita habilidade, desenhava a pessoa. E no final, a pessoa diz, olha, é esse cara aí. Aí isso evoluiu, né, para os nossos tempos modernos, e não tem mais o desenhista, né? Eles têm lá várias imagens que eles vão montando um rosto digital. Mas por que eu estou falando aqui de retrato falado? Porque quando nós lemos o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, o que nós encontramos aqui é um retrato falado. E é um retrato falado que Jesus fala. E é importante que nós vejamos esse retrato falado e reconheçamos quem é o criminoso, quem é o homem, quem é o algoz, quem é o perseguidor, quem é o homem maligno que está nessa história. Esse é um trecho muito importante do Evangelho de Marcos. E como os irmãos irão perceber, ele está ali no momento de transição do Evangelho de Marcos. Após esse trecho das Escrituras, Jesus irá começar a lidar e fazer milagres em regiões não judaicas. O primeiro evento que será narrado após esse trecho será o encontro de Jesus com a mulher Ciro-fenícia. E esse encontro tem tudo a ver com o que Jesus nos fala aqui. Mas vejamos, meus irmãos, quem é esse homem que Jesus nos fala? A primeira coisa que nós vemos aqui é que esse homem, ele é um homem religioso. O versículo 1 nos diz que, ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. Jesus estava na Galileia. Estava bem longe da Judéia e de Jerusalém. Mas esses homens
formando ali uma coalizão de fariseus e escribas. Eu já expliquei aqui para os irmãos que eram os fariseus. Eram uma das seitas, um dos grupos judaicos que existiam no tempo de Jesus. E o que os marcava como identidade é que eles eram muito rigorosos na sua prática religiosa, na sua religiosidade. Os escribas eram os estudiosos, eram homens que nós poderíamos dizer dos doutores daquele tempo, homens que se preocupavam com reescrever o Antigo Testamento e estudar aquilo que estava na Bíblia. E eles vindo de Jerusalém, diz o versículo 2, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. E o versículo 3 é uma explicação, o versículo 3 e 4, diz o seguinte: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e camas. E a interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Então veja bem, esses homens, eles formam ali uma comissão. Uma comissão para saber o que Jesus estava fazendo. E esses homens queriam encontrar alguma coisa para tocar na imagem de Jesus. Eles queriam algo para culpar a Jesus, porque eles tinham inveja e ódio de Jesus. E eles percebem que os discípulos do Senhor, eles não seguem a tradição dos anciãos. E isso aqui, meus irmãos, nós precisamos ressaltar que não era uma lei de Deus, não estava na Bíblia, não estava no Antigo Testamento essa regra de lavar as mãos. Como eles mesmos eles dizem, é uma tradição dos anciãos. E os judeus e os rabinos, eles diziam o seguinte, que essa tradição, o que significa que tradição? Era um ensino falado. Era algo que era trazido através da oralidade. Era um ensino que era passado de pai para filho, através dos grandes nomes estudiosos da nação judaica. Eles falavam o seguinte, que essa tradição ela era acerca da lei de Deus. Cerca mesmo, aquela de proteção. Eles acreditavam que a lei de Deus precisava ser protegida. Então eles tinham as suas tradições, e dentre essas tradições havia a questão de lavar as mãos. E lavar as mãos aqui não tem nada a ver com questões de higiene. Porque como nós vamos ver aqui, Jesus vai se opor a essa prática. Afinal de contas, o mais que eles lavassem não teria benefício algum, porque eles não estariam usando ali um detergente ou algo que de fato matasse bactérias. A questão deles era puramente religiosa, mística. E, na verdade, eles se baseavam a partir de um costume que Deus havia dado, uma ordem que Deus havia dado para os levitas, que eram aquele grupo que servia a Deus no tabernáculo, no templo. E os levitas, para trabalhar no templo, eles precisavam fazer a lavagem de mãos, para que tocassem nos utensílios que eram considerados sagrados para o povo de Israel. Mas, a partir daí, os judeus começaram a inventar um monte de coisa. Eles, inclusive, diziam que existia uma quantidade mínima de água para você lavar as suas mãos. Se você usasse menos do que a quantidade estipulada, você não estaria lavando as suas mãos direito e estaria trazendo impureza, pecado para a sua vida. Os judeus eram tão rigorosos que se eles estivessem à beira do caminho, comendo, e passasse um não-judeu, um gentio, ou um samaritano, e a sombra do gentio passasse por cima da comida, ele jogava a comida fora. Porque para ele a comida havia se tornado pecaminosa, impura. Jesus vai dizer então no versículo 6, respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vós. Hipócritas, como está escrito.
esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Irmãos, nós frequentemente pensamos, traz água aí, vem, que ser religioso é algo muito importante. É comum aquela expressão, talvez você já ouviu, alguém dizer assim, olha, Deus é um só. Não importa aonde você vá. Você pode ir no centro espírita, você pode ir num culto budista, você pode ir na igreja católica, igreja protestante, igreja neopentecostal, qualquer lugar, Deus é um só. As pessoas repetem isso. É verdade, meus irmãos, Deus é um só. Mas as religiões são muitas. São várias. E alguém disse o seguinte. Alguém disse que Deus fez o favor de criar o homem. E o homem, até hoje, tenta retribuir o favor a Deus, criando um Deus para si. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, porque muito do que as pessoas seguem não é a verdade de Deus. Não é a religião que salva. É a verdade que salva. E a verdade está em Jesus. Em suas palavras. Em sua pessoa. Os judeus criavam muitas regras, muitos princípios, muitos detalhes minuciosos. E com isso achavam que eles estavam sendo mais santos, mais justos perante Deus. Eles não haviam entendido nada do que Deus havia deixado para eles. Porque Deus nunca havia deixado a lei para que eles se tornassem santos pela lei, mas para que eles entendessem o que era impuro, o que era pecaminoso e o que não era. E para que entendessem que somente confiando em Deus, eles poderiam alcançar a salvação. Nós, meus irmãos, corremos um grande risco também. E nós podemos ser esse homem religioso. E nós podemos ser aquelas pessoas que pensamos erradamente que somos justos perante Deus porque nós fazemos o que fazemos. Às vezes nós falamos assim, e é algo que nós precisamos corrigir isso. Nós falamos assim, olha, essas pessoas, elas não querem nada com a igreja. Essas pessoas, elas não querem nada com Deus. Meus irmãos, nenhum de nós que está aqui quer algo com Deus. Se nós aqui estamos hoje, é porque Deus, em sua graça, tem nos atraído, nos convencido, nos mostrado que nós precisamos dele. Alguém bem disse que um cristão é como um mendigo que fala com outro mendigo onde nós podemos encontrar comida. Nós não temos nada, nós não somos nada. Se nós não entendemos que a verdadeira religião, se a verdadeira fé não consiste naquilo que nós fazemos para Deus, mas sim naquilo que nós cremos, nós não entendemos a palavra de Deus e muito menos entendemos o Evangelho. A salvação não é pela fé mais alguma coisa que nós possamos fazer, ela é unicamente pela fé. A salvação é uma entrega e uma confiança plena de que somente Jesus pode nos libertar do nosso pecado. E se nós, meus irmãos, somos um homem religioso, nós começamos a estar perto do desenho desse homem que Jesus descreve. Um homem que tem muitos conceitos, que tem seus valores, seus princípios e a sua religião, mas não está firmado na religião verdadeira que é Cristo. A segunda coisa que Jesus nos mostra aqui, que esse homem, meus irmãos, e aqui mais uma vez eu vou usar um termo antigo, porque a própria versão que eu utilizei aqui para ler para os irmãos traz uma linguagem erudita mais antiga, mas os irmãos
Meu pai falava muito essa palavra. E Jesus nos diz aqui que esse homem, ele é um homem jeitoso. O que é um homem jeitoso? É um homem inteligente, capcioso, esperto. Meu pai falava isso muito, né? A menina é uma menina jeitosa, um menino jeitoso. Porque Jesus vai dizer aqui, olha, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Jesus está querendo dizer, talvez na sua versão esteja um pouco diferente, mas a ideia aqui é o seguinte, olha, vocês encontram um jeitinho muito interessante, muito perspicaz, muito sinuoso, melindroso, de deixar a verdade de Deus de lado para guardar a própria tradição de vocês. E o versículo 10 diz, pois Moisés disse, honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, que seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O que era essa história de corbã? Corbã era dizer o seguinte, olha, a lei dizia que o filho deveria honrar o seu pai. Mesmo depois de crescido, o filho deveria ter o compromisso de cuidar do seu pai e assisti-lo em suas necessidades, caso fosse necessário. Naquele tempo não existia previdência. Previdência é algo moderno. Não existia aposentadoria. A aposentadoria dos pais eram os filhos. E por isso a lei dizia, olha, filhos, vocês devem honrar os seus pais até que eles morram. Se vocês não cuidarem dos seus pais, vocês são dignos de morte. Mas aí eles resolveram ser muito piedosos, né? Aí os judeus inventaram uma coisa chamada corbã, que era o seguinte, olha, eu tenho essa propriedade, eu tenho esse dinheiro, mas isso aqui eu dediquei a Deus. E se é dedicado a Deus, não posso tocar para ajudar você, papai. Mas na prática, o que acontecia era o seguinte, aquele filho continuava usufruindo daquela propriedade ou daquele bem. Só que dizer que era dedicado a Deus era apenas uma desculpa para não ajudar o seu pai e sua mãe. Nós, meus irmãos, nós brasileiros, nós somos conhecidos aí, pelo próprio brasileiro, como o povo do jeitinho. O famoso jeitinho brasileiro. E tem até um autor, que ele tem um livro chamado Dando um Jeitinho no Jeitinho. Um livro interessante, se vocês, um autor cristão. Se vocês acharem, procurem ali. Mas a questão é a seguinte, nós às vezes nos convencemos, nós falamos para nós mesmos que ao fazermos certas coisas, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Nós somos tão corruptos, meus irmãos, que nós somos capazes de achar que nós somos dignos, enquanto nós não fazemos 80% da lei de Deus, mas cumprimos 20%. Igual um amigo, pastor, que uma vez disse, que falou para o seu pastor o seguinte, olha pastor, eu não leio a Bíblia todo dia, mas quando eu lembro, eu leio logo uns 4, 5 capítulos, 10 capítulos. Aí o pastor falou para mim, meu irmão, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você come todo dia? Ou você esquece de comer uma semana e quando você come 7 vezes mais? Aí ele falou, nossa, eu tomei uma pancada tão grande que eu fiquei quieto. Mas nós somos assim. Nós às vezes achamos assim, olha, eu não faço isso muito bem. Mas por outro lado,
Isso eu faço muito bem. Olha, eu não vou bem na igreja, mas eu entrego meu dízimo. Ou então, eu não entrego meu dízimo, mas eu estou lá na igreja. Aqui eu estou usando só um exemplo do dízimo, que na verdade eu estou falando da prática da contribuição com a igreja, que é um mandamento de Deus, que nós contribuamos com a igreja. Mas contribuir com a igreja é muito mais do que oferecer sua renda financeira. É estar junto com a igreja de Cristo, ser orientado por ela, se abrir para ser corrigido, ensinado, amar os irmãos, suportar as suas fraquezas, estar disposto a ajudá-los. Servir a Deus é muito mais, meus irmãos, do que cumprir certos protocolos. Mas nós estamos tão confusos muitas vezes. Nós nos enganamos tanto que nós começamos a acreditar que nós temos um jeitinho para tudo. Que nós temos até um jeitinho para Deus. Mas Deus não se engana com nossos jeitinhos. Na verdade, nem nós mesmos nos enganamos com eles. E se nós estamos fazendo isso, meus irmãos, nós estamos nos preparando muito bem para ir para o inferno. Terceiro lugar, meus irmãos, e em último lugar, Jesus fala que esse homem é um homem com um coração maligno. Versículo 14 ele diz, olha, convocando ele de novo, a multidão lhes disse, ouvi-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus aqui, olha, está chamando a atenção. Escutem, ouçam. Lembre aos irmãos que sempre que Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, está chamando o povo a atenção. Está dando aquele estalar de dedos. Me escutem aqui, prestem atenção. O versículo 17, então, os discípulos se voltam para Jesus. Olha, quando ele entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isto é o que o contamina. Deus havia dado, meus irmãos, para o povo judeu, o povo de Israel, regras alimentares. Isso sim estava na Bíblia. Por exemplo, eles não podiam comer carne de porco. Não podiam comer, por exemplo, morcego. E Deus dizia para eles não comerem isso, porque Deus queria ensinar a eles a discernir entre o bem e o mal. Além disso, havia questões também sanitárias. Se nós fizermos uma pesquisa acadêmica, nós vamos descobrir que muitos daqueles animais que Deus proibia de serem comidos no Antigo Testamento eram animais que tinham grande potencial de trazer danos, doenças às pessoas que o comiam. Mas os judeus não haviam entendido que não eram aquelas coisas em si que eram más. Eles pensavam que o mal estava nas coisas. E os judeus também não conseguiam entender, porque Jesus estava ensinando algo que para eles era estranho. Olha, como assim? Isso é ou não é impuro? Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que o mal, ele não está fora do homem. E até hoje as pessoas pensam assim. As pessoas pensam que, por exemplo, nós nascemos puros. As pessoas pensam que os seus filhos são anjinhos. Mas eles não são. Nossos filhos são pequenos pecadores. Eu já consigo, meus irmãos, observar e ver o pecado agindo no coração da minha filha de 1 ano de idade. Quando
eu dizer que ela não pode fazer algo, porque eu sei que aquilo poderá trazer perigo para a vida dela, ela fica com raiva. Ela briga. Então, meus irmãos, a ideia de que é o ambiente, que é o mundo que corrompe o homem, é mentira. Porque se é o mundo que corrompe o mundo, quem foi que corrompeu o mundo? Se é o mundo que corrompe o homem, então alguém teve que ter corrompido o mundo. A corrupção está em nós. O pecado nasce do coração. O pecado não está diretamente em certas coisas, mas sim em como nós nos relacionamos com elas. Um exemplo, por exemplo, ficar nu. É pecado ficar nu? Se fosse, você não poderia tomar banho nu. Você teria que tomar banho de roupa. Mas não, você toma banho nu. Porque o pecado não é estar nu. O pecado está no fato de que nós vemos más intenções nos outros. E os outros, quando agem de forma impura, um homem ou uma mulher, quando se portam com vestes indecentes, eles também têm intenções pecaminosas. Por isso, pelo amor de Deus, eu já vi até alguns cristãos dizerem que gostariam de ir em praias de nudismo. Inclusive, pelo mundo aí já existem até umas igrejas de nudistas. Pasme, mas existem. Mas Jesus nos ensina que o pecado está em nosso coração. Ele diz, olha, porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Desígnios são pensamentos, são intenções. A prostituição. Prostituição aqui significa uma vasta gama de pensamentos imorais, de imoralidade. Os furtos, o desejo de tomar aquilo que é alheio. Os homicídios, o desejo de matar, de tirar a vida de forma imoral. Os adultérios, ou seja, as traições conjugais. A avareza, que é o desejo ávido de ter aquilo que não é seu ainda. As malícias. O dolo, ou seja, aquele sentimento maligno, aquela sensação de fazer o mal. A lascívia, que é a devassidão, aquela postura de expressar coisas que são condenáveis como se fossem bonitas. Lembra até daquela cerveja Devassa? Aí pegaram a Sandy, né? Que sempre teve o estigma da garota perfeitinha, boazinha, colocaram para fazer a propaganda da cerveja Devassa. Porque devassidão é isso, é alguém que não se envergonha de fazer o que é mal, de fazer o que é vergonhoso. A inveja, que aqui no original significa olhos malignos. A blasfêmia, que é dizer algo contra Deus que não corresponde à sua natureza. A soberba e a loucura, que é a tolice, a idiotice. Então, tudo isso, meus irmãos, Jesus está dizendo, nasce no coração. Jesus está dizendo, meus irmãos, que todo o nosso problema está no nosso coração. O nosso problema não são as coisas que nós fazemos de errado em si mesmas. É porque nós queremos fazê-las. E nós corremos um grande risco de nos enganarmos com uma ideia falsa de que se nós simplesmente nos privarmos daquilo que é errado, nós seremos aceitos por Deus. Nós podemos ser, meus irmãos, muito rígidos, rigorosos em muitas de nossas práticas. Nós podemos ser habilidosos como os fariseus em nos afastar e criar regras de santidade muito estritas. Mas nada disso nos fará salvos. A grande verdade, meus irmãos, que nós encontramos nesse texto é que o homem que Jesus descreve, ele é um homem hipócrita, tradicionalista, maligno, mas o próprio Jesus que expõe
esse homem é aquele que pode salvá-lo. Nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto que nós podemos lavar as nossas mãos com muito perfeccionismo, mas nós somos totalmente incapazes de lavar os nossos corações. Nós podemos fazer muitas coisas muito bem. Nós podemos ser muito perfeccionistas em muitas coisas. Mas todas essas coisas, por mais primorosas, gloriosas ou perfeitas que elas sejam feitas, elas são completamente inúteis para nos salvar. Nós aprendemos com esse texto, meus irmãos, que todos os nossos anos de tradição, de conhecimento bíblico, só servirão para a nossa própria condenação, caso nós não estejamos dispostos a confiar em Jesus. Uma coisa que eu tenho aprendido, meus irmãos, ao longo desses anos, como pastor e estudioso das Sagradas Escrituras, é que conhecimento não salva ninguém. Conheci pessoas muito inteligentes, homens e mulheres mais inteligentes do que eu, mas que hoje estão totalmente descomprometidos com Deus. Alguns até blasfemando contra Deus. Porque conhecimento, meus irmãos, pode nos salvar, mas não nos salva. Quem nos salva é Jesus. Se nós não tivermos confiança em Jesus, se nós não entregarmos a nossa vida a Ele, nós não podemos ser salvos da ira de Deus. Se nós confiamos em nós, em nosso perfeccionismo, em nossas obras, nós ainda não entendemos o Evangelho. E como eu já disse aqui, nós nos preparamos para passar a eternidade no inferno. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, nos arrependendo dos nossos pecados, que somente Jesus pode dar a nós um novo coração. Nós podemos sermos muito inteligentes, muito sábios, nós podemos ter problemas emocionais, psicológicos, irmos a um psicólogo e nos tratarmos, mas ninguém tem poder para mudar o coração humano, senão Jesus. E Jesus nos diz que é do nosso coração que brotam todos os nossos pecados. Importa, meus irmãos, que nessa noite nós façamos uma autoanálise para que reconheçamos como está o nosso coração diante do Senhor. Peçamos a Deus que Ele sonde o nosso coração. E te digo uma coisa, não siga o seu coração. Existe um ditado popular aí, você tem que seguir o seu coração. Cuidado, porque se o seu coração for esse coração ímpio e rebelde contra Deus, que Jesus fala, esse coração levará você para o inferno. Mas mesmo nós, meus irmãos, que já temos o Senhor, que já confiamos nele, que temos plena certeza da salvação, nós sabemos que em nós ainda há elementos do nosso coração que ainda não foram totalmente redimidos pelo Senhor. E por isso nós reconhecemos a cada manhã que necessitamos da sua graça e do seu poder. Que Deus abençoe as nossas vidas, meus irmãos. Vamos louvar